Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, ao Desafio das Súmulas. Nesse vídeo vamos estudar uma súmula difícil, uma súmula sobre ação rescisória. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas é uma súmula muito importante na prática do processo do trabalho. Tá? É um tema processual intrincado, é uma súmula que tem 5 incisos e a gente vai desbravar aqui para que seja possível a compreensão por vocês aí com mais facilidade. Beleza, vamos começar. É a súmula 192 sobre ação rescisória e ela fala o seguinte: ação rescisória é competência. Inciso 1º. Se não houver o conhecimento de recurso de revista ou de embargos, a competência para julgar a ação que vise rescindir a decisão de mérito é do Tribunal Regional do Trabalho, ressalvado o disposto no inciso 2º, no item 2º. Bom, vamos ler então o inciso 2º. Né? E ele fala o seguinte: acórdão rescindendo no Tribunal Superior do Trabalho, que não conhece de recurso de embargos ou de revista, analisando a arguição de violação de dispositivo de lei material ou decidindo em consonância com súmula de direito material ou com iterativa notória e atual jurisprudência de direito material da seção de dissídios individuais, súmula 333, examina o mérito da causa, cabendo a ação rescisória da competência do Tribunal Superior do Trabalho. Bom, então aqui a gente está falando sobre competência em ação rescisória. Primeira coisa sobre esse tema, a gente lembrar o seguinte. Deixa eu passar aqui, eu tenho um slide aqui em branco, para a gente poder recapitular o seguinte. Como é que vai se fixar, como é que se firma a competência em ação rescisória? Ora, se eu tenho uma decisão da vara do trabalho, né, que transita em julgado, a última decisão é da vara do trabalho, a competência para ação rescisória, vou colocar aqui em cima, né, ela vai ser do Tribunal Regional do Trabalho. Se for uma decisão do próprio TRT, através de algum dos órgãos ou alguns dos órgãos do TRT, a competência para julgar a ação rescisória vai ser do próprio Tribunal Regional do Trabalho. Tá? E o Tribunal Superior do Trabalho vai ter competência para julgar a ação rescisória contra os seus próprios acórdãos, contra as suas próprias decisões. Tá? Então, primeiro ponto, a gente relembrar isso daqui. Bom, e outra coisa que a gente tem que relembrar aqui para poder compreender esse tema é a noção do efeito substitutivo do recurso. Tá? Mas antes de falar do efeito substitutivo, lembrar aqui o seguinte: a súmula ela foi editada, ela foi concebida sob a vigência, sob a égide do CPC de 73. Tá? Só que a gente tem uma modificação importante que veio no CPC de 2015, que está aqui na tela, que é o artigo 966, parágrafo 2º do CPC 2015. Por quê? Porque antes do CPC 2015, então, portanto, na vigência do CPC de 73, somente decisão de mérito era passível de ação rescisória. Você só podia ajuizar uma ação rescisória contra uma decisão de mérito. Tá? O novo CPC, o CPC 2015, ele mantém isso como regra geral, mas ele traz aqui duas situações, duas hipóteses, em que vai ser possível uma ação rescisória para desconstituir uma decisão que não é de mérito. Uma decisão, portanto, sem exame de mérito, de extinção do processo sem resolução de mérito. Que situações são essas? Né? O 966, parágrafo 2º, coloca nas hipóteses previstas no inciso do caput, ou seja, as hipóteses de rescindibilidade, ou seja, violação de lei, dolo da parte vencedora, a situação de colusão das partes, etc. Né? A situação de impedimento ou incompetência absoluta do órgão jurisdicional, né? As hipóteses lá de rescisão, as hipóteses de ação rescisória. Então, nessas hipóteses, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, né? Então, portanto, uma decisão de extinção sem resolução de mérito aqui. Né? É uma decisão sem resolução de mérito que impede a nova propositura da demanda, ou então impede a admissibilidade do recurso correspondente. Ou seja, eu posso ter uma situação, por exemplo, digamos lá, uma situação em que o juiz ou o tribunal, ele reconhece, digamos, uma ilegitimidade daquela parte, né? Uma ilegitimidade daquela parte. É uma extinção sem resolução de mérito, concorda comigo? Só que nessa situação aqui, pode ser que a parte não tenha como corrigir esse vício, né, da ilegitimidade, porque a parte ela mesma entende que ela é legítima para aquela situação. Então, apesar de ser uma decisão sem resolução de mérito, essa é uma decisão que se enquadra aqui no inciso 1º, aqui do 966, parágrafo 2º do CPC, porque ela impede que se proponha uma outra demanda. Né? Se eu sou parte legítima, né, aquela decisão ela vai se estabilizar. Né? E aí, portanto,
isso na prática vai impedir que se proponha uma outra demanda, tá? Outra situação, a admissibilidade do recurso, né? Qual é a situação aqui? Digamos, por exemplo, que a parte interpôs lá o seu recurso ordinário, tem uma decisão da vara, uma sentença, a parte interpôs o recurso ordinário, tá? E aí digamos que esse recurso ordinário, ele não é remetido, né? Digamos que ele não é remetido ao tribunal. O juiz do trabalho, ele fazendo o juízo inicial de admissibilidade, que ainda é feito no processo do trabalho, né, diferentemente do processo civil, o juiz do trabalho simplesmente ele considera que esse RO ele seria um RO intempestivo, tá? Um RO intempestivo. E aí a parte acaba deixando passar o prazo do agravo de instrumento. A parte não interpõe o agravo de instrumento e aí eu vou ter, portanto, o trânsito em julgado. Perceba, a decisão que impede, né, a admissibilidade do recurso, que não conhece o recurso, essa é uma decisão, claro, que não é a decisão de mérito em si. A decisão de mérito em si vai ter sido a sentença. Eu tive uma sentença, eu tive o recurso ordinário contra a sentença e uma decisão aqui de inadmissibilidade, né? E aí perceba, o que o CPC 2015 admite nessa situação, então, eventualmente, é que haja uma ação rescisória não contra a sentença, mas contra a própria decisão de inadmissibilidade. Pode ser que o juiz, por exemplo, ele tenha cometido aqui uma violação literal ao dispositivo da lei, né? Porque, por exemplo, o juiz contou errado o prazo de 8 dias lá do recurso ordinário. E aí a parte quer ajuizar uma ação rescisória contra a decisão de inadmissibilidade. É possível? Sim, é possível. E qual vai ser a particularidade, a peculiaridade dessa ação rescisória? Essa ação rescisória vai ser uma ação rescisória em que a gente vai ter apenas o juízo rescindente, ou seja, a desconstituição da decisão de inadmissibilidade. Ela vai ser desconstituída porque ela está errada, por exemplo, ou violação literal do dispositivo da lei. E aí, nesse caso, a consequência processual é esse RO, cujo segmento foi denegado, esse RO ele vai ter o seu segmento processado. O processo, então, ele vai voltar a esse ponto aqui do processamento do RO, e esse RO vai ser encaminhado para o Tribunal Regional do Trabalho para julgamento. Percebe? Então, parece que é complicado, mas não é complicado, né? É uma decisão, portanto, de uma ação rescisória, né? Ação rescisória contra a decisão que não admitiu o recurso, e se a rescisória for julgada procedente, consequência é esse RO que não tinha sido conhecido, ele vai ser enviado lá para o TRT para julgamento. Beleza? Então essa é uma novidade importantíssima aqui com o CPC de 2015, tá? E agora sim, falar sobre o efeito substitutivo do recurso. É importante a gente perceber isso aqui, que ele é previsto no artigo 1008 do CPC. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Tá? Ou seja, esse aqui é o chamado efeito substitutivo dos recursos, né? Então, o recurso, a decisão do recurso, ela vai substituir a decisão recorrida, né? Então, eu vou colocar até aqui, a decisão do recurso, ela substitui a decisão que foi objeto de recurso, a decisão recorrida, portanto, a decisão que vale é a decisão do recurso, claro. Mas para que aconteça isso, para que aconteça esse efeito substitutivo, o pressuposto é, esse recurso, meu amigo, ele tem que ser conhecido. Ele tem que ser julgado no mérito recursal. Ele tem que passar, portanto, pelo juízo de admissibilidade do recurso. O que é o juízo de admissibilidade do recurso? É aquela etapa em que o tribunal vai apreciar, por exemplo, se o recurso é tempestivo, se o recurso é cabível, se existe ali o preparo recursal, né? Os requisitos, portanto, de admissibilidade do recurso. Não é o mérito do recurso em si, é apenas a admissibilidade do recurso, percebe? Então, se o recurso for conhecido, passar pelo juízo de admissibilidade, nesse caso, então, a gente vai ter, sim, aí, portanto, o efeito substitutivo. Isso é importante por quê? Né? Por que eu abri tantos parênteses aqui que são importantíssimos? Por quê? Porque a competência para ação rescisória, então, ela vai se definir de acordo com o tribunal que julgar, né? De acordo com a decisão que julgar aquela causa. E aí, portanto, eu tenho que saber muito bem contra quem eu vou direcionar, ou melhor, contra qual decisão eu vou direcionar a ação rescisória. Porque, em princípio, a rescisória ela vai continuar cabendo contra a decisão de mérito, né? Vamos voltar aqui para o meu exemplo. Eu tenho uma sentença, tá? Essa sentença proferida, digamos, por um juiz impedido, né? É uma situação que a sentença de mérito ela pode ser objeto de ação rescisória. E aí, digamos que contra a sentença eu tenho lá a interposição de um recurso ordinário. E esse recurso ordinário não foi conhecido, por exemplo, porque ele era intempestivo.
tá? Chega no tribunal esse recurso, né? Mas o tribunal, digamos, ele não conhece do recurso que é intempestivo. Perceba, aqui, em tese, eu poderia ter tanto uma ação rescisória contra a sentença e também uma ação rescisória contra o acórdão, né? Contra a decisão do RO. Depende do que eu vou querer colocar nessa ação rescisória. Se eu quiser colocar na ação rescisória, né, que eu quero desconstituir a decisão porque o juiz era impedido, então a ação rescisória vai ser contra a sentença, que foi a última decisão de mérito naquele processo. Tá? Agora, eventualmente, pode ser, esquece agora, finge que o juiz não é impedido. Pode ser que eu queira ajuizar uma rescisória contra a decisão de inadmissibilidade do recurso, porque essa intempestividade não existia, por exemplo, aqui. Né? E aí, no caso, né, o juiz incidiu lá em erro, né, violação literal, violação de norma jurídica, 966, inciso 5º do CPC, né, e aqui, portanto, seria possível uma ação rescisória contra a própria decisão lá do acordo que não conheceu, né, por esse recurso intempestivo. Então, perceba, a gente pode ter as duas situações. Né? No caso aqui, né, eventualmente, aqui na situação, no exemplo que eu dei, a competência seria a mesma. Como a gente viu, decisão da vara e decisão do TRT, a competência para rescisória vai ser do próprio TRT, não teria problema, tá? Agora, não teria problema nesses termos, né? Porque na verdade a competência seria do mesmo órgão, então fica um pouco, digamos, mais fácil. Agora, a situação fica mais complicada, digamos assim, quando a gente está diante de uma decisão do TRT e aí eu tenho um recurso interposto para o TST e aí eu preciso saber, será que esse recurso foi conhecido? Será que esse recurso não foi conhecido? Então, teoricamente aqui, doutrinariamente, né, e também de forma lógica, seria o seguinte: eu tenho uma decisão do TRT. Contra essa decisão foi interposto um recurso de revista lá para o TST. Qual que seria a lógica aqui? Se o TST conhecer do recurso de revista, portanto admitir e julgar o mérito recursal, mesmo que o recurso seja provido ou não provido, então nesse caso aqui a competência para a ação rescisória seria do TST. Por quê? Porque eu vou ter o efeito substitutivo aqui. A decisão do TST ela vai substituir a decisão regional. Percebe? Agora, se o TST não conhece do recurso, a última decisão de mérito vai ser a decisão do TRT, percebe? E aí, nesse caso, a competência para julgar a ação rescisória contra a decisão de mérito vai ser a competência do próprio Tribunal Regional do Trabalho. Então, muda a competência e muda também a própria decisão que vai ser objeto da ação rescisória. Tá? Então, por isso que é a grande importância. Bom, dito isso, a gente pode voltar aqui e a gente vai compreender muito tranquilinho aqui essa súmula agora. Por quê? A situação aqui é a seguinte. O inciso primeiro fala, olha, situação em que o TST não conhece do recurso de revista ou de embargos. Mas mesmo assim, a competência para a ação rescisória contra a decisão de mérito é do próprio TRT, né? Se não houver o conhecimento, né? Vamos lá de novo. Se não houver o conhecimento do recurso de revista, perfeito, né? É o que a gente acabou de falar. Não houve conhecimento, o recurso de revista não foi conhecido. Não houve aqui, portanto, o efeito substitutivo do recurso de revista. O recurso de revista não foi conhecido. Então, a decisão que transitou em julgado é a decisão do TRT. Portanto, competência para ação rescisória do TRT. Beleza? Tranquilo. Agora, eles fazem aqui uma ressalva do inciso 2º aqui da súmula. Por quê? Porque o TST tem uma prática que até hoje eles fazem ainda, que é uma prática que o próprio Supremo já fazia isso no passado e o Supremo superou esse entendimento. Tá? Hoje em dia o Supremo não faz mais isso. Que é a prática que é a seguinte, na situação em que você tem, deixa eu voltar aqui para a minha tela branca, tá? Na situação em que você tem um recurso de revista por violação, né, violação de lei, né, ou da Constituição, né, que são uma das hipóteses aqui de cabimento do recurso de revista, o TST fala o seguinte, olha, TST, eu vou analisar se existe ou se não existe a violação. E aí, se existir a violação, né, TST, eu vou conhecer do recurso. Se não existir, né, vou colocar aqui não violação, o TST fala que a decisão do regional não viola a lei. Ele fala, olha, nesse caso eu não conheço do recurso. Então, o TST, minha gente, o que ele faz aqui é uma situação que é bastante criticada em doutrina, porque o TST ele confunde os juízos de mérito e de admissibilidade. Tá? Porque perceba, né, a gente saber se existe ou se não existe a violação legal, a violação da Constituição, isso aqui é o próprio mérito do recurso de revista. Né?
Ou seja, então, tecnicamente, o correto, o desejável, seria que o TST separasse esses planos, né? O plano da admissibilidade e o plano do mérito. E dissesse o seguinte, como eu falei aqui, não conheço do recurso porque o recurso é intempestivo, porque o recurso é incabível, porque não tem preparo recursal, né? Aí eu estaria na admissibilidade. Agora, saber se a lei foi violada ou não, isso é o próprio mérito do recurso de revista. Mas o TST não faz isso, o TST embaralha aqui as duas coisas. E aí, na prática, o TST, sempre que ele conhece do recurso por violação, ele dá provimento. Se vocês pegarem decisões do TST, sempre que eu tiver um recurso de revista por violação da lei, a consequência do conhecimento do recurso de revista na visão do TST é o provimento, né? Você não tem nenhuma hipótese no TST de recurso de revista conhecido por violação a que não se dá provimento, né? Então realmente isso mostra que o TST está embaralhando esses dois planos da admissibilidade do mérito. E o TST também, quando ele não conhece do recurso, é porque o TST entendeu que não existe a violação, né? Então essa é a praxe do TST. E aí o TST percebeu isso, né? E é claro que isso, a gente não é inocente aqui, isso tem uma repercussão também até na admissibilidade que é feita nos regionais, né? O objetivo maior do TST é um objetivo até de política judiciária. Não vou entrar aqui nesse mérito para não alongar muito o vídeo e a gente não perder o nosso foco, tá? Mas só para a gente mostrar que a gente sabe isso e eventualmente no futuro a gente pode fazer um vídeo mais específico sobre esse tema, tá? Mas voltando aqui ao nosso foco, é o seguinte... Olha só, então o TST, ele sabe disso, o TST não é bobo, o TST sabe que ele está equiparando aqui os juízos de mérito com os juízes de admissibilidade. E aí o TST fala o seguinte, ele ressalva aqui no item 2º isso, olha, se tiver um acórdão meu aqui, um acórdão do TST, que não conhece de recurso de embargos, né, esses embargos aqui são os embargos de divergência no TST, tá? São os embargos lá no TST. Então não conhece desse recurso ou do recurso de revista, analisando a arguição de violação de dispositivo de lei material ou decidindo de acordo com súmula de direito material, etc, examina o mérito da causa, né? Ou seja, o TST, ele reconhece aqui, o TST sabe, como eu falei, o TST não é bobo. O TST sabe que ele está falando que não conhece do recurso, mas está examinando o mérito da causa, né? E aí ele fala, nesse caso, vai caber ação rescisória de competência do TST, né? Ou seja, o TST está falando não conhecido o recurso, mas mesmo assim a ação rescisória ela vai ser de competência minha, de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Isso mostra que o TST ele sabe o que ele está fazendo aqui realmente, ele sabe que ele está julgando no fundo, o mérito do recurso. Tá? Bom, então é isso, né? E aí eu vou ter, portanto, essa diferenciação aqui de competência do TRT ou competência do TST, né? Competência do TRT se o recurso de revista realmente não for conhecido, e competência do TST se o recurso não for conhecido, mas não for conhecido apreciando a discussão ali que está na causa, apreciando a discussão do mérito da causa. Bom, com relação a esse item 2º, a gente não pode deixar de fazer uma crítica aqui, né, que é a seguinte, percebam, a gente viu que o TST fala aqui, ele ressalva a súmula e a lei material, né? Então a discussão de direito material. Agora, isso aqui merece crítica, né? Por quê? Porque a gente pode ter sim uma discussão, por exemplo, de um recurso de revista sobre uma questão processual. Eu posso ter um recurso de revista discutindo, por exemplo, a ilegitimidade. Eu posso ter um recurso de revista discutindo um pressuposto processual, como uma coisa julgada. Qualquer pressuposto, qualquer questão processual, né, ela pode ser objeto de recurso de revista. E esse recurso de revista, se ele for conhecido, se ele for provido, se ele for julgado no mérito, ele vai operar também o efeito substitutivo. Tá? Então, não dá para compreender aqui, né, de forma, digamos, técnica, a gente não consegue compreender o motivo pelo qual o TST limita essa súmula aqui à lei material. Tá? O certo deveria ser lei material ou lei processual. Desde que o recurso de revista seja conhecido, seja provido, o TST, portanto, conclui que existe a violação da súmula ou existe a violação da lei, né? Desde que a gente tenha aqui um julgamento de mérito, né? O importante é o mérito da causa ser julgada. Né? E uma questão processual, como a ilegitimidade, a coisa julgada, ela pode ser e muitas vezes vai ser pressuposto de uma decisão de mérito. Tá certo? Então, é bastante criticável aqui esse entendimento do TST quando ele restringe essa exceção à súmula e à lei de direito material. Tá? Deveria abranger também aqui normas processuais em geral. Tá? O TST faz isso aqui aparentemente pensando que na situação processual
eu vou estar diante de um erro improcedendo, né? Um erro improcedendo. E aí, portanto, a consequência seria a anulação da decisão para que se proferisse um novo julgamento no TRT, e aí não seria o caso de ação rescisória, tá? Só que isso é um equívoco, né? Porque, na verdade, a gente pode ter uma questão processual, né, que não seja um erro procedimental, que seja uma questão processual, como eu falei aqui, a própria questão da legitimidade ou até da coisa julgada, né? E aí, nesse caso, é claro que a consequência não vai ser a anulação da sentença, a anulação do acórdão regional. A consequência vai ser o julgamento ou não, né, daquele tema no mérito. E aí parece, portanto, que o TST peca aqui e tenta criar uma espécie de jurisprudência defensiva com relação a esse tema aqui. Maravilha? Beleza, tá? Bom, se você tá até aqui comigo nesse ponto no vídeo, não deixa aí de se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, né? Para que esse nosso projeto possa continuar crescendo e possa continuar ajudando e alcançando mais pessoas. Vamos voltar aqui então para a gente ver, né? Para a gente ver mais 3 incisos da súmula, né? Cadê aqui? Deixa eu tentar apagar só isso aqui porque a gente vai ter que voltar nela. Deixa eu apagar isso daqui. Limpei marcações. Vamos lá. Eu pulei aqui de propósito do inciso 2º para o inciso 5º, que é o último inciso, porque o raciocínio aqui do inciso 5º ele é idêntico do inciso 2º, tá? Por quê? Olha só, vamos ler o inciso 5º. Ele fala: decisão proferida pela SBDI, subseção de dissídios individuais, em agravo regimental calcada na súmula 333, substitui acórdão de turma do TST, porque emite juízo de mérito comportando em tese o corte rescisório. A situação aqui é uma situação idêntica na praxe do TST, né? Ou seja, uma situação, portanto, que você tem o recurso de embargos de divergência, né? Vou colocar só embargos, né? Embargos lá no TST contra uma decisão da turma do próprio TST. Aí esse recurso de embargos ele é julgado pela SDI, tá? É julgado pela SDI e é distribuído a um relator na SDI. E aí quando chega esse recurso de embargo na SDI para o relator monocraticamente ele vai lá e julga esse recurso, né? E julga esse recurso, por exemplo, negando o segmento desse recurso, né? Ou então dizendo que esse recurso não vai ser conhecido, por exemplo. E aí a parte vai lá, não satisfeita, a parte interpõe o seu agravo interno, que vai ser julgado pela própria seção, né, pela SDI 1 do TST. Tá? Ela vai julgar esse agravo interno. E aí perceba o seguinte, o que ele está falando aqui na súmula é o seguinte: essa decisão, né, essa decisão aqui da SDI é uma decisão que às vezes ela vai dizer, igual aconteceu no inciso 2º, ela vai dizer que não conhece. Ela vai dizer, olha, não conheço, né, seja a decisão do relator, seja até a decisão da própria seção. Ela vai dizer, não conheço dos embargos. Não conheço dos embargos de divergência, tá? Só que ela não conhece dos embargos de divergência analisando o mérito. Ela está analisando o mérito, né? E aqui na visão do TST, né, seria o mérito com relação a questões apenas de direito material. Vale a mesma crítica que a gente fez aqui com relação a questões processuais no inciso 2º, tá? Mas o TST, então, aqui ele está limitando, está restringindo a direito material, mas o raciocínio é o mesmo. Ou seja, a seção, a SDI ou o próprio relator diz que não conhece do recurso, mas ele não conhece do recurso entrando no mérito, meu amigo. E se ele entra no mérito, apreciando se existe aquela violação de súmula do TST, aquela violação de súmula vinculante do Supremo, né, que são situações que vão dar margem, né, que vão autorizar esse recurso de embargos, se ele entrou nesse mérito aqui, a decisão ela vai operar efeito substitutivo. Tá? E aí a ação rescisória ela vai ter que se voltar não contra a decisão da turma do TST, mas contra a decisão da seção, né? Porque a decisão da seção substitui a decisão da turma. Ainda que a seção tenha falado que não conheceu do recurso de embargos, não conheceu, mas não conheceu entrando no mérito, portanto, operou efeito substitutivo, e aí eu vou ter, sim, nesse caso aqui, a possibilidade de rescisória contra a decisão da seção. Maravilha? Bom, seguindo em frente aqui, tá? Faltam 2 incisos aqui na súmula, força gente, né? Eu sei que essa súmula é bem longa, uma súmula com um tema espinhoso, mas estamos chegando já perto do final dela. Estamos no final dela, na verdade, já aqui. Inciso 3º. Sob a égide do 512 do CPC 73, é juridicamente impossível o pedido explícito de desconstituição de sentença quando substituída por acórdão no Tribunal Regional ou superveniente sentença homologatória de acordo que puser fim ao litígio. Qual é a situação aqui? A situação aqui é a seguinte, a situação justamente em que se operou o efeito substitutivo.
tá? Se operou o efeito substitutivo, só que a parte não percebe isso, tá? A parte não percebe isso. Ou seja, eu tenho uma sentença, aí eu tenho lá o recurso ordinário, esse recurso ordinário ele é julgado no mérito, procedente, ou improcedente, provido ou não provido, tanto faz, mas o recurso ele é julgado no mérito, tá? Ele é conhecido e é julgado no mérito. Ora, nesse caso aqui, é claro que a ação rescisória ela vai ter que ser contra a decisão do RO, né? Eu não posso mover, nesse caso aqui, uma rescisória contra a sentença, porque a sentença não existe mais, a sentença foi substituída pela decisão do RO, percebe? E aí, portanto, se a parte entra com uma ação rescisória contra a sentença, esse pedido, na visão do CPC de 7.3, era um pedido juridicamente impossível, né? Que era uma condição da ação que não existe mais no CPC 2015. No CPC 2015 a gente tem apenas a situação da legitimidade das partes e interesse de agir. Não existe mais essa figura da impossibilidade, né? Da impossibilidade jurídica do pedido no novo CPC. E aí, portanto, na visão do código anterior, qual que seria a consequência? Essa ação rescisória vai ser extinta, sem resolução de mérito, porque a parte fez um pedido juridicamente impossível, tá? Bom, e o TST restringiu aqui essa súmula, esse inciso terceiro, ao CPC de 7.3, por quê? Porque o novo CPC operou uma modificação importante, que está aqui na tela, 968, parágrafo 5º, né, que ele fala o seguinte, olha, reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor vai ser intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, né? Muito embora ele fale de incompetência, aqui no exemplo que eu dei nem seria o caso de incompetência, porque nos dois casos, sentença e acordo, a competência da rescisória vai ser do TRT, a gente já viu aqui. Mas esse raciocínio vai se aplicar também, ainda que não seja incompetência, tá? Por quê? Porque, olha só, se a parte, né, se o autor da ação rescisória indica de forma equivocada o objeto da rescisória, ele está falando, olha, eu quero a rescisão da sentença, quando ele deveria ter indicado o acordo, na verdade, seria até uma situação de inépcia, concorda comigo? Né? Ele fez uma petição inicial inepta, ele indicou um objeto errado para a ação rescisória. E qual vai ser a consequência disso? Consequência disso, então, vai ser inépcia, vai ter que abrir um prazo para emenda, tá? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, o autor vai ser intimado para emendar a petição inicial, adequar o objeto da ação, né? Desde que seja essas hipóteses aqui, né? Uma decisão que possa ser rescindível e foi substituída por decisão posterior. E aí, nesse caso aqui, portanto, após a emenda da inicial, o réu ele pode eventualmente complementar a sua defesa, né? E na sequência os autos vão ser remetidos ao tribunal competente, se for o caso, tá? Ou seja, então o CPC ele vai firme naquele seu propósito do princípio da primazia da decisão de mérito. Ou seja, o que o CPC quer é, vamos julgar o mérito das coisas aqui, vamos julgar o mérito do bagulho aqui, não vamos ficar extinguindo sem resolução de mérito. Então, por mais que o autor da rescisória, da ação rescisória, ele tenha cometido um erro crasso, né, ele indicou um objeto errado, foi para um tribunal incompetente, né, então, de acordo com o CPC, nessa ótica da primazia do mérito, decisão de mérito, então você vai conceder um prazo para emenda para o cidadão poder corrigir aquele defeito ali. Né? Corrigido o defeito, os autos vão para o tribunal competente. Né? Pode ser que, em função daquela emenda, a rescisória vai ser uma rescisória de competência do TST, por exemplo. Aí os autos vão do TRT para o TST, ou o contrário, os autos vão do TST para o TRT, aí você vai ter a remessa de autos. Né? O importante aqui é primazia da decisão de mérito. Maravilha? E o último, né, para a gente fechar aqui essa nossa análise da súmula 192, inciso 4º, ele fala o seguinte, na vigência do CPC de 73, é manifesta a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão de julgado proferido em agravo de instrumento, que, limitando-se a ferir o eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, não substitui o acórdão regional, na forma do CPC. Tá? Mesmo raciocínio aqui, né? Então aqui o TST restringiu ao Código 73, por quê? Porque hoje em dia o procedimento correto vai ser abrir prazo para emenda, tá? Para emenda da petição inicial da ação rescisória. Aí se o tribunal abre prazo para emenda e a parte não corrige o vício, aí sim vai ser o caso de extinção da ação rescisória sem resolução de mérito, tá? Mas antes de extinguir, vai ser o caso aqui de conceder prazo, tá? No CPC antigo seria uma situação de impossibilidade jurídica do pedido e não havia esse procedimento de concessão de prazo. Qual é a situação aqui? A situação aqui é a seguinte, eu tenho uma decisão lá do TRT, né, para ser mais específico aqui do presidente do TRT,
que nega seguimento, né, que nega seguimento com I mesmo, porque é do verbo seguir, ao recurso de revista, né, entendendo que aquele recurso de revista não pode ser conhecido, não pode ser remetido ao TST. A parte vai lá e interpõe o seu agravo de instrumento, que vai ser encaminhado lá, necessariamente vai ser julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, né? O que a súmula fala é a seguinte: a decisão do agravo de instrumento, né, seja uma decisão favorável ou não, enfim, é uma decisão que não julga o mérito da causa. É uma decisão que vai decidir só com relação à subida ou não, digamos assim, desse recurso de revista. Não está apreciando aqui a alegação de violação material, né, a situação também de divergência jurisprudencial, que é uma hipótese de recurso de revista. Isso não foi apreciado no agravo de instrumento. O agravo de instrumento está decidindo com relação à admissibilidade, né? Então é claro que a decisão do agravo de instrumento, ela não vai substituir a decisão lá do recurso ordinário que julgou a causa. Tá? Recurso ordinário, foi interposto o recurso de revista, não foi conhecido, eu tenho agravo de instrumento, né? E aí, se a parte entender que existe alguma coisa aqui, algum problema aqui, não vai comportar rescisória contra a decisão do agravo de instrumento, tá? A não ser que seja aquela hipótese em que a decisão do agravo de instrumento ela em si, ela mesma contenha alguma situação, alguma hipótese de rescindibilidade. Porque a gente viu que, de acordo com 966, vimos aqui no começo desse vídeo, que a decisão que impede a admissibilidade do recurso, se enquadrar no 966 do CPC, sim, ela pode ser rescindível. Tá? Aí eu teria que verificar isso no caso concreto. Aqui nessa época você não tinha sequer essa possibilidade. Tá? Aqui na época em que o TST editou a súmula aqui no seu inciso 4º. Mas o fato é, a decisão do agravo de instrumento, claro que ela não vai substituir a decisão lá regional, tá? E aí, em princípio, aqui a rescisória vai caber contra a decisão do RO, tá? E aí a consequência disso é claro que eu vou ter aqui sim, né, a competência do TRT para julgar essa ação rescisória e não do TST, que apenas julgou o agravo de instrumento e não entrou no mérito da questão. Maravilha, minha gente? Então, fechamos por aqui, né? Ficou bem longo esse vídeo, como já era de esperar, falei para vocês no começo. É um tema que é um tema difícil, é um tema espinhoso, mas é um tema interessante, né? Eu particularmente eu gosto bastante aí. E é isso, me despeço de vocês por aqui então, né? Obrigado pela companhia, por participarem, prestigiarem aqui o nosso desafio das súmulas. Um abraço e até o próximo vídeo.